Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui nesse vídeo sobre a diferença entre termos de uso e política de privacidade. Você sabe a diferença? Fica aqui comigo que eu vou te contar. Primeiramente, vamos aos conceitos, né? A política de privacidade é aquele instrumento que visa dar transparência, né, ao titular de dados, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. Ao titular é a política de privacidade externa, né, que é a que a LGPD ensina pra gente, a que a LGPD pede para que nós façamos, né, para que a gente dê transparência. Na verdade, gente, a LGPD, ela não fala que eu tenho que fazer uma política de privacidade, tá? Ela fala que eu tenho que dar transparência ao titular de dados sobre, né, o ciclo de dados dele ali dentro da minha organização. E aí, esse documento, política de privacidade externo ou aviso de privacidade, é que faz com que isso seja concretizado, tá? Então, quando eu dou transparência ao titular de dados sobre o que acontece com os dados dele, eu estou falando da política de privacidade. Eu estou contando para o titular, olha, aqui na nossa empresa a gente precisa dos seus dados pessoais para fazer tal coisa. E aí, a gente, para fazer essa tal coisa, precisa compartilhar o seu dado com X, Y, Z, pelos motivos A, B e C. Depois disso, a gente guarda os seus dados por tanto tempo. Por quê? Porque eu tenho uma legislação que me obriga, ou porque eu tenho, enfim, explica para ele por que você precisa guardar esses dados dele e também por quanto tempo você vai precisar guardar esses dados dele. E aí você continua falando para ele, olha, mas depois disso eu vou descartar o seu dado das minhas bases de dados da seguinte forma. Se é um descarte eletrônico, se vai ser um descarte físico, de que forma que isso vai acontecer, enfim. Você vai dar para ele transparência sobre como que é tratado esse dado dele durante todo o tempo que ele estiver com você, tá? Essa é a finalidade da política de privacidade. Agora, termos de uso. Qual é a finalidade de termos de uso? Para que servem os termos de uso, né? Os termos de uso nada mais são do que avisos para quem está naquele ambiente, para quem contratar com aquela empresa, contratar com aquele serviço, de como que funcionam as regras ali. São mais utilizados em ambientes virtuais, em sites, em grupos, redes sociais, né? Que as pessoas falam, olha, é o seguinte, as regras aqui são essas, se você concordar pode ficar. Se você não obedecer ou não seguir essas regras, você será convidado a se retirar. É como se fosse aquele aviso da praia, sabe quando a gente tá na praia passeando e tal, e aí você vai almoçar, aí tem uns restaurantes que colocam às vezes uma placa bem assim na entrada, proibido entrar com trajes de banho. É como se fosse um termo de uso, né? Você não é obrigado a entrar ali, né? Não existe só aquele restaurante na praia, mas se você fizer muita questão e quiser entrar naquele restaurante, você sabe que se tiver com traje de banho você não vai entrar, e se você entrar o cara vai falar, olha, a pessoa vai chegar e vai pedir para você se retirar. Por quê? Porque a regra da casa é como funcionam as regras ali, são exigências de que o dono entendeu que para o estabelecimento dele funcionar, ele gostaria de manter um determinado padrão de comportamento, um determinado estilo, né, determinado público, enfim. Como que ele direciona isso? Com os termos de uso, tá? Nos ambientes virtuais, como que funciona isso? Muitas vezes a gente entra e lá fala, olha, se você usar palavras de baixo calão, você pode ser retirado, né? O Instagram tem termos de uso, o WhatsApp tem termos de uso, vários outros, né, redes sociais possuem termos de uso, que são o quê? Regras para você usar aquele aplicativo, regras para você usar aquela rede social, regras para você estar naquele ambiente. E que se você descumprir aquelas regras, você será
convidado a se retirar, né? Da mesma forma que o restaurante da praia. Então, essa é a principal diferença. E por que você precisa saber disso? Porque quando você, como consumidor, como titular de dados, estiver navegando em alguma dessas plataformas de forma virtual, você precisa estar atento ao que eles entendem como possível, como permitido e não cometer aquelas posturas consideradas ruins, invasivas ou não bem-vindas naquele ambiente para você não ter o constrangimento de ser expulso dali, tá? Isso não tem a ver com política de privacidade, mas também precisa ser lida. A gente nunca lê, né? Raramente você vai ler uma política de privacidade quando você está baixando um aplicativo ou quando você está contratando um serviço, mas é importante, porque depois que acontecer alguma coisa, você vai ter assinado, vai ter preenchido um checkbox qualquer para poder, né, seguir naquela instalação do aplicativo, para poder acessar aquela determinada rede social, e aí vão achar que você está sabendo e você não está sabendo e você não concordaria com um determinado compartilhamento de dados, por exemplo, tá? E aí já é tarde, você já concordou, você já está ali. Só resta sair e pedir a exclusão dos seus dados, por exemplo. Tá? Por isso é importante você saber as diferenças, porque cada uma tem, né, um objetivo diferente, né? A necessidade de você ter uma política de privacidade, ela é diferente de você ter um termo de uso. Dependendo da empresa, dependendo do que for o negócio, você vai precisar de ter termos de uso, certo? Mas, dependendo do ambiente ou do negócio daquela empresa, não vai ser necessário. Agora, você, como consultor, como um profissional que atua com privacidade e proteção de dados, precisa saber justamente quando que aquela empresa, quando que aquela organização terá determinado tipo de serviço que vai necessitar de ser elaborado um termo de uso. Certo? Por isso que é importante você conhecer as diferenças, você saber exatamente em que se difere uma, em que se difere a outra, como estruturar um termo de uso, como estruturar uma política de privacidade para que você, quando estiver fazendo a adequação de uma empresa privada ou um órgão público, você saiba que existe e que precisa ser feito e você tenha condições de oferecer esse serviço da melhor forma possível. Ok? Espero que você tenha compreendido essas principais diferenças, que não reste mais dúvida agora de qual é a diferença entre um termo de uso e uma política de privacidade. Mas se mesmo assim você ainda continuar com alguma dúvida, pode me mandar aqui embaixo nos comentários ou então me procurar lá pelo Instagram que eu respondo para você. Se você não está inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve, deixa um comentário, deixa o seu like, você não esquece de dar o seu like. Tá bom? Ativa o lembrete para você ser avisado das próximas aulas, tá certo? Até a próxima!